Salve, salve, amigos pescadores que seguem nosso canal Hugo Yamal no YouTube. Como vocês podem ver, mais uma vez, estou gravando dentro de casa. Confesso para vocês que não é uma coisa que eu gosto muito. Prefiro estar pescando, prefiro estar em contato com a natureza, remando. Mas infelizmente, nossa região está passando pela época das cheias, época das chuvas. E aqui nessa região tem muita incidência de raio. Então não aconselho a vocês ficarem no rio, ficarem na beira do rio com uma vara na mão enquanto estiver chovendo. Vocês se tornam um para-raio. Para não deixar o canal sem programa, estamos gravando aqui. E hoje vamos falar um pouquinho sobre iscas artificiais, tá ok? Foi uma sugestão do nosso amigo Alex Crivelli, lá de Paraná. O moleque tá pescando pra caramba, todo final de semana tá postando foto de tucuna, tá fazendo inveja em quem mora na beira do rio. Valeu, Alex, parabéns. Bom, galera, antes de falar qualquer coisa sobre qualquer isca artificial, eu quero dizer o seguinte: não tomem o que eu vou falar aqui como certo ou errado, tá? É apenas a minha opinião em relação às iscas artificiais. É o que eu vejo nas minhas pescarias, é o que eu uso mais, tá? E muito menos estou aqui para listar as 10 melhores iscas artificiais de superfície, ou falar para vocês comprarem uma isca que é muito boa, não, tá? O foco não é esse, eu quero dizer, fazer um apanhado geral sobre as iscas artificiais, tá ok? Então a primeira dica que eu dou para vocês em relação a iscas artificiais é: conheça o seu peixe-alvo, tá? Hoje a gente vai tomar como peixe-alvo o tucunaré, que é uma das pescarias que eu mais gosto de fazer, sou fãzão do tucunaré. Vamos dar um exemplo aqui da nossa região. Aqui os tucunarés, eles crescem no máximo até 4 kg, 3,5 kg, 4 kg, muito difícil de pegar. Ou seja, isso aí já te guia para o tamanho das suas iscas, tá ok? As iscas que eu uso aqui, o tamanho máximo de 9 centímetros, tá? E o mínimo de 7 centímetros. Tomar muito cuidado com o tamanho de isca. Pensar sempre no volume da isca, na apresentação da isca para o peixe. Por exemplo, essa isca aqui é uma estiquinina da Deconto, tá? Eu quero que vocês observem o tamanho dela. Ela tem 9 centímetros, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês outra isca de 9 centímetros, só que para vocês repararem a diferença. Olha a diferença, tá? Olha a diferença no volume da isca. Pensa na apresentação da isca para o peixe, ou o tamanho dessa isca em comparação. E elas têm o mesmo tamanho, mas olha o volume, tá? Então, uma isca dessa daqui, para você apresentar para um peixe, dependendo de onde você estiver pescando, do tamanho dos tucunarés que você está pescando, ela mais espanta peixe do que atrai. Tá certo? Então, quando falar em tamanho de isca, pensem sempre no volume da isca, na apresentação, na forma que você vai apresentar para o tucunaré essa isca, tá ok? Sobre as cores das iscas que eu utilizo mais. A água daqui do Guaporé, ela não altera muito. Geralmente ela fica entre um chá médio e um chá escuro, tá? Então as iscas que mais dão resultado aqui são iscas como a coroço, iscas verde-limão, de cor fluorescente, como rosa, choque, laranja, vibrante. Mas uma dica que eu dou para quem está em dúvida na escolha da cor da isca é o seguinte. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Você pega uma isca, tá certo? Você pega uma isca que você pretende usar, põe ela no snap e recolhe ela até ela encostar na ponteira da vara. E aí você pega a vara e vai afundar na água contando os passadores. Por exemplo, peguei a isca, encostei na ponteira da vara e vou afundar lá na água. Enquanto eu vou afundando, eu vou contando os passadores, tá certo? Essa daqui, por exemplo, numa água escura. Afundei 1 passador, 2 passadores, 3 passadores, ela sumiu. Tá certo? Ela já sumiu no 3º passador. Eu pego outra isca, uma cor osso, por exemplo, faço o mesmo procedimento e afundo. 1 passador, 2 passadores, 3 passadores,
4 passadores. Ela foi mais e sumiu. No quarto passador ela sumiu. Ela foi mais fundo, tá certo? E aí pego outra isca transparente. Fiz o mesmo procedimento, encostei ela na ponteira da vara, eu vou afundar. Contei um passador, 2 passadores, ela já sumiu. Ou seja, essa daqui você vai enxergar muito, o peixe vai enxergar muito. Talvez ele desconfie que seja uma isca artificial. A transparente, ele não vai enxergar, porque ela sumiu muito rápido com a coloração da água. Então, aqui eu indicaria é sempre a intermediária, tá? Uma isca que não é muito visível e nem some tão fácil é a isca boa para aquela água, tá certo? Isso é uma dica boa e dá certo, tá ok? Vamos falar um pouco sobre os estilos de nados, tá? Das iscas. Existem basicamente 4 tipos de nados de isca artificial de superfície, tá? São as aras, as sticks, as poppers e as hélices, tá certo? Uma coisa que facilita muito na escolha do trabalho de isca eu já disse para vocês que o tucunaré ele ataca por 3 motivos: fome, irritação e proteção do seu território, né? Sabendo disso, você consegue guiar. Se você imagina que o tucunaré esteja atacando por um motivo, você consegue guiar a isca artificial. Por exemplo, se é uma época de início de temporada de tucunaré está acabando de sair da reprodução, está com muita fome, eu usaria uma stick, tá? A stick, ela tem... Vamos pegar uma stick aqui. A stick, ela tem o objetivo de imitar um peixe ferido, tá ok? Ela geralmente fica na flor da água e a hora que você dá toques na ponta de vara, ela abaixa a cabecinha e volta, abaixa a cabecinha e volta, simulando um peixinho ferido. E um tucunaré que está com muita fome, não deixa passar batido uma isca dessa, tá? Porque ele é uma chance de alimento fácil para ele, e então ele vai atacar. Outra situação, por exemplo, vamos para outra ponta. Época de final de temporada, os tucunarés já começam a se aninhar, o macho já procura sua fêmea para fazer o ninho, e aí, quando eles estão nessa época, a gente fala que o tucunaré tá choco, tá? E aí, na época que o tucunaré tá choco, ele para de comer, ele não tem mais apetite, ele tenta guardar a energia para a temporada de acasalamento, para tentar se reproduzir. E aí eu já indico outra isca, tá? Ou uma zara, ou uma popper. Por quê? Uma popper principalmente. Vamos pegar uma popper aqui, ó. Essa daqui é uma popper, tá? Uma popper. Essa daqui tem uma hélice também, mas o principal trabalho dela é popper. As poppers geralmente não, todas têm essa frente chanfrada, tá? Que a hora que você puxa a linha, ela vem na superfície da água, jogando água, fazendo ploc, 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 fazendo barulho na superfície da água. Por que eu escolheria uma popper? Essas iscas, o objetivo delas é simular um peixe comendo, tá certo? E aí você tá fazendo aquele barulho arrastando a popper e o tucunaré vê aquele peixe dentro do território do ninho dele. E ele também não aguenta, ele vai lá ver o que é, e muitas vezes, por irritar o peixe, por estar no território dele, ele vai atacar. Tá bom? Então, para a escolha da isca, é necessário você conhecer o peixe também, tá? Outro estilo de isca são as aras, tá? Essa daqui é a zigue-zarinha do Nelson Nakamura, também na Coroço. Reparem o rattling dela. Rattling, para quem não sabe, é esse barulhinho, esse chocalho que vem dentro das iscas, tá? Ó, é muito alto. Isso aqui irrita o peixe de um tanto que você acaba fazendo o peixe atacar pela irritação também, tá? Só que o que acontece com as aras, principalmente? São iscas que você tem que trabalhar muito. Às vezes investir, fazer 3, 4, 5 pinchos no mesmo lugar para atrair o tucunaré, tá certo? Arremessou, veio trabalhando, nada,
mas você viu que é um ponto que tem estrutura, tem um galho embaixo, insiste no arremesso com a Zara. Arremessa de novo 3, 4 vezes, que se o tucunaré estiver lá, ele não resiste também. É uma isca muito barulhenta, que faz a diferença também. Uma dica para usar a Zara também é quando a água está muito suja. Tá ok? Água muito suja, o peixe se guia muito pelo som, tá? Pela vibração da água e não pela visão. Então, iscas barulhentas quando a água estiver suja, tá certo? Outros tipos de iscas que tem são as iscas de nado errático, tá? Elas não são poppers, não são stick, não são Zara, elas nadam da forma delas. Então a gente diz que elas são iscas de nato errático. Esse aqui é um exemplo de isca de nato errático, é a birutinha da Deconto também. Vocês veem que ela tem um pitão na ponta, e isso aqui faz ela nadar totalmente birutinha. É daí que surgiu o nome dela também. Você arremessa essa isca, conforme você vai puxando, ela vai para cima, ela desce, vem superfície, faz movimento de Zara, faz movimento de stick. Ela tem um nado errático. Ela é errada essa isca, mas dá muito resultado também. Muito boa essa isca. Acho que de nado, a respeito de nado, de isca, trabalho de isca, mais ou menos isso que a gente tem para falar. Agora um ponto muito importante das iscas artificiais. E isso é questão de muita controvérsia. Que é questão de preços de isca artificial. Eu confesso para vocês que eu já fui maníaco por isca artificial, comprava tudo quanto é isca, cara, barata. Só que eu fui percebendo uma coisa. Gente, isso é a minha opinião, tá? Eu fui percebendo uma coisa. As iscas mais caras, eu chegava na hora da pesca, eu recuava com elas, deixava ela na caixinha e usava sempre as mesmas iscas, as iscas mais baratas, as iscas mais populares, vamos se dizer, e deixava as iscas mais caras dentro da caixinha, e elas iam ficando na caixinha, iam ficando, e elas sempre nova. Aí eu pensei, poxa, para que eu vou gastar caro numa isca se é para mim não usar? Então, a partir daquele momento que eu tomei aquela consciência, eu desenvolvi um pensamento. Se ajudar vocês, beleza. O pensamento é o seguinte: a isca artificial, ela não pode ser tão cara a ponto de você ter dó de usar, e ela não pode ser tão barata a ponto de não cumprir as especificações das iscas, tá certo? Então, hoje no mercado, as iscas que eu mais utilizo, que eu mais compro, são iscas aí entre 20 e 30 reais no máximo, tá? Tenho iscas aqui, essa daqui, por exemplo, que eu faço questão de comprar porque eu gosto muito dessa isca e tenho coragem de usar porque dá muito resultado. Essa daqui é Intergreen, da Fire Stick, muito boa essa isca, ótima isca para tucunaré, tá? Mas aqui na minha caixinha eu acho que é a isca mais cara que eu vou ter, essa daqui deve estar uns 50, 60 reais ela. Mas tem muita isca barata, de preços intermediários, 20, 30 reais. Por exemplo, essa marca aqui, essa daqui é uma Joãozinho Pepino, da KV, e dessa marca aqui eu tenho muitas iscas, ó. Joãozinho Pepino, Small Junior, muito boa essa isca, pode reparar aqui na garateia dela, ó, que ela tá comida, tá quebrada, tá? Small Junior também da KV. Tem uma Fome Zero, isca muito popular, muito barata, tem um nato errático maravilhoso, atrai muito peixe, tá? Isca muito boa. Loriex não falta na minha caixinha, tá certo? Isca, custo-benefício também muito bom. E lógico também que as do Nelson Nakamura não pode faltar. Essa é a Sarasara 80. Uma desvantagem dela, desvantagem não, uma especificação dela é que ela pesa 7 gramas. Às vezes, dependendo do seu material, ela se torna uma isca leve para arremesso, tá? Tenho a Zigzarinha Baby do Nelson Nakamura também, muito boa essa isca. A Fatal do Nelson Nakamura,
que são iscas, são marcas que conseguem conciliar trabalho de isca com um preço favorável, tá certo? Essa daqui é a Fatal, muito boa essa isquinha também. Sempre que for comprar isca artificial, geralmente a dica que eu dou é comprar mais de uma, tá? Eu digo que quem tem uma não tem nenhuma. Se você tá pescando com uma isca artificial e você só tem uma daquela, passa uma piranha e leva a sua isca embora, pode prejudicar a sua pescaria, você pode diminuir o seu rendimento, tá? Não aproveitar tanto a pescaria como se você tivesse uma isca sobressalente. Então todas as iscas que eu gosto, geralmente eu tenho 3, eu compro 3 de cada, tá? E vamos repetir de novo para vocês as iscas que eu mais utilizo, as iscas que eu mais uso, tá? Para vocês darem uma pesquisada, se for conveniente de vocês comprarem ou não, vocês saberem a minha opinião. Ó, vamos lá, rapidinho. Sará Sará 80 do Nelson Nakamura. Small Junior KV. Zig Zarinha Baby, Nelson Nakamura. Joãozinho Pepino, KV. Loriex, da Lori. Fome Zero aqui, KV. E Magic Stick, Nelson Nakamura. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Ajude a gente a divulgar nosso canal, ajude a gente a divulgar a pesca esportiva do estado de Rondônia. Segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, @ubiamal. É só procurar lá, todo dia eu tô postando foto das nossas pescarias, do que a gente tá fazendo. E é isso aí, galera, fiquem todos com Deus. Valeu!